Olá, esse é o canal Geografia de Todos, eu sou Ana Carolina Guedes e hoje nós vamos falar sobre as etapas do capitalismo. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Dessa forma eu vou entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e continuar a produzir mais aulas. Ativa também as notificações, assim sempre que eu postar um vídeo novo você será alertado. Agora bora para o vídeo? Na aula anterior, a gente conversou sobre as características gerais do capitalismo. Se você ainda não assistiu, clica no card aqui em cima. Entre os séculos 13 e 15, houve transição entre dois sistemas econômicos, o feudalismo para o capitalismo. Portanto, o capitalismo tem cerca de 6 séculos de existência e durante esse período apresentou diversas faces. Hoje nós vamos estudar como foram as principais etapas desse processo. Essa primeira etapa é conhecida como mercantilismo. Durante o século XV, a Europa assistiu a um forte desenvolvimento das cidades e do comércio, que levou à expansão ultramarina. As relações comerciais deixaram de pautar-se somente por uma escala regional e, por meio das grandes navegações, passaram para a escala global, abrangendo então 4 continentes: Europa, América, Ásia e África, ampliando assim o horizonte geográfico. Os países que estiveram à frente das grandes navegações e que colonizaram vários territórios mundo afora foram Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda e França. Essa verdadeira revolução comercial iniciou uma nova etapa no comércio mundial, anunciando a era das colonizações na América, Ásia e África, que passaram a ser fortemente exploradas por matérias-primas como ouro e prata. Sendo assim, a classe que mais se beneficiou nesse processo foi a dos mercadores, ou seja, a burguesia mercantil. Nesse contexto, surge a primeira divisão internacional do trabalho, em que as colônias enviavam matérias-primas para suas metrópoles em troca de produtos manufaturados. A dinamização do comércio mundial era regida e controlada pelo Estado, que se tornou aliado da emergente burguesia mercantil. Essa é a etapa inaugural do capitalismo, num momento em que o rei e a burguesia se uniram para promover o desenvolvimento comercial e sepultar os resquícios feudais ainda vigentes. Consolidava-se então o mercantilismo, que vigorou até o século XIII. A segunda etapa do capitalismo é conhecida como capitalismo industrial. Foi trazido por ele a transformação do processo produtivo motivado pelas novas técnicas oriundas da Revolução Industrial, ocorrida na Europa na segunda metade do século XIII. A Inglaterra acumulou muito ouro, prata e carvão no período colonial. Em razão disso, foi berço da Revolução Industrial. Nesse período, o que era distante ficou perto, o que era lento, ágil. Saem as caravelas e entram os navios a vapor. Saem as carroças e entram as locomotivas. Saem as comunicações rudimentares e entra o telégrafo. O espaço geográfico, então, passa a se transformar numa velocidade impressionante. Uma nova doutrina econômica capitalista surgiu para desbancar o mercantilismo, e seu principal ideólogo foi Adam Smith, que dizia que os principais valores liberais são apologia às liberdades individuais, presença mínima do Estado, defesa da propriedade privada, estímulo à competição entre empresas sem a intervenção do Estado e que os mais aptos à economia de mercado se sobressaem. A invenção de locomotivas e navios a vapor traria novas dinâmicas às comunicações, maior agilidade e maior rapidez. O mundo nunca mais seria o mesmo. Nascia assim a sociedade industrial. Dessa forma, a classe burguesa detentora dos meios de produção, os donos das indústrias, enriquecem cada vez mais. Isso acontecia através de mão de obra assalariada, que trabalhavam e eram explorados nas fábricas. Obviamente, os operários proletariados não estavam nem um pouco satisfeitos com as precárias condições de trabalho, visto que as quantidades de horas de trabalho eram altíssimas e os salários baixíssimos. O resultado foi o acúmulo de capital nas mãos dos burgueses e uma classe social trabalhadora descontente. O êxodo rural foi um fator determinante para o desenvolvimento do capitalismo industrial. As pessoas saíam do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades, o que resultou numa explosão demográfica e o surgimento de uma nova divisão de trabalho nas fábricas. Além disso, a expansão dos mercados consumidores, as relações internacionais e o desenvolvimento da globalização foram essenciais para consolidar uma nova fase do sistema capitalista, o capitalismo financeiro ou monopolista.
Na sequência dessa fase industrial e da consolidação do liberalismo, outros países atingiram suas respectivas revoluções industriais, como Estados Unidos, França, Itália, Alemanha e Japão, um movimento que ficou conhecido como a Segunda Revolução Industrial já em meados do século XIX. Nessa terceira etapa, o sistema capitalista passou por uma aceleração na reprodução do capital. A Europa não dava mais conta das necessidades do capitalismo, que precisava se expandir em busca de novos mercados, novas fontes de matéria-prima e mão de obra. Isso ocorreu nas últimas décadas do século XIX, anunciando o auge do imperialismo. Podemos considerar o ápice dessa fase imperialista a Conferência de Berlim em 1885, na qual foi acordada a Partilha da África, processo pelo qual potências europeias dividiram o continente africano entre si. Quem mais se beneficiou dessa nova ordem foram o Reino Unido e a França, as duas principais potências da época. Configurou-se uma acirrada disputa por novas terras que levariam à eclosão da Primeira Guerra Mundial, motivada principalmente pelo revanchismo alemão. Na Alemanha, ganhavam forças nos círculos de poder as ideias do geógrafo Friedrich Ratzel, cuja noção de espaço vital foi utilizada para justificar o expansionismo germânico. O desenvolvimento das empresas e dos países europeus provocou a ampliação do raio de ação do capitalismo, originando os chamados países imperialistas, financeiramente e militarmente poderosos, localizados essencialmente na Europa, e os países subordinados, localizados na África, na Ásia e na América Latina. Ao contrário do que pregava o liberalismo, o que ocorreu foi um forte desenvolvimento de apenas algumas empresas, e não uma disputa equilibrada entre todas. Essa fase concentradora do capital financeiro passou a orientar, além de todas as economias nacionais europeias, também o panorama internacional, trazendo novos contornos ao capitalismo que iam na direção contrária dos postulados liberais. Tais características incrementadas na transição do século XIX para o XX estendem-se até os dias de hoje. E no Geo Indica de hoje, vou falar para você sobre o filme Wall Street, Poder e Cobiça. O filme diz respeito aos bastidores do mercado de ações das bolsas de valores. Indico também o filme Tucker, Um Homem em Seu Sonho, que é uma história real que aborda o monopólio da indústria automobilística nos Estados Unidos. E a nossa última indicação de filmes de hoje é o filme O Capital, um filme sobre o universo do capitalismo financeiro e a lógica do mercado se sobrepondo aos interesses sociais. E para quem gosta de ler, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, a obra fundamental do liberalismo econômico. Smith explicita bem as ideias básicas dessa doutrina, como o fim da interferência do Estado na economia e a liberdade individual, econômica e social. Bom, gente, por hoje é só. Ei, não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, hein? Comenta aqui embaixo o que você achou do tema de hoje e conta pra gente qual próximo tema de aula você quer ver por aqui. Nos siga nas nossas redes sociais para conteúdo exclusivo. E se você quer ter aulas particulares comigo, entre em contato pela DM do Instagram. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!